O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, pois Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, pois ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Celebramos então a vigília da festa da Natividade de São João Batista. A pergunta que me fazia ao paramentar para esta missa é exatamente esta: o que tem esse homem de tão importante? Porque todo santo na igreja, nós não celebramos o nascimento, exceto a Virgem Maria, que se celebra o seu nascimento dia 8 de setembro. São João Batista e a Virgem Maria são os únicos em que a igreja celebra o nascimento. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo também. E mais do que isso, não só se celebra o nascimento, mas o celebra com honrosa dignidade da solenidade. As solenidades na igreja são muito poucas. Sempre são relacionadas à vida de Jesus. E com exceção de Jesus, Nossa Senhora e São José, e este homem que celebramos, São João Batista. Por isso se celebra já, como nos prescreve as rubricas do missal, na tarde do dia 23, antes ou depois das primeiras vésperas da liturgia das horas, celebra-se a missa da vigília do nascimento de São João Batista. E por quê? Esta é a pergunta. Poderia responder porque João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento? É uma resposta. E assim fechou-se um ciclo profético, iniciado lá na antiguidade e concluído com ele. Mas isso é pouco. Também poderia dizer porque São João Batista fora parente de Jesus, primos. Mas isso também é muito pouco, porque diz Jesus
que o laço consanguíneo é muito fraco diante da força do céu. Poderia também eu dizer que celebramos a natividade de São João Batista com tamanha dignidade, porque ele pregava com veemência a verdade, custasse o preço que fosse necessário ser pago. Mas também não é o bastante, porque muitos outros santos assim o fizeram. O que São João Batista tem de especial, que faz com que a igreja dê a ele tamanha dignidade? São João Batista é celebrado com tamanha dignidade porque batizou o autor do batismo? Não. São João Batista é celebrado com tamanha dignidade justamente pela proximidade histórica com o Salvador, mas mais do que isso, pela proximidade de coração com o Senhor. É um homem do qual não se conhece nenhuma repreensão, como nos fala a Sagrada Escritura. Um homem que foi escolhido por Deus desde o ventre materno, como nós ouvíamos na primeira leitura do profeta Jeremias, e que já no ventre materno foi preparado para ser porta-voz de Deus, aplanador, vamos assim dizer, de uns caminhos para a salvação. E João Batista assume esta missão, sendo batizado no Espírito Santo ainda no ventre materno, pela saudação da Virgem Maria à sua mãe. Celebrar a natividade de São João Batista, meus amados irmãos e irmãs, é isso que o nosso primeiro pontífice, o apóstolo Pedro, nos fala na segunda leitura que escutamos. É entender a importância da profecia na nossa vida e para a nossa vida. Hoje em dia se reduziu o munus profético a uma coisa muito, me desculpe, muito barata. Quando se fala de profecia, quando se fala de um profeta, se pensa imediatamente em alguém que adivinha o futuro, ou alguém que fala coisas que estão por vir misteriosas. Não, nada disso. O profeta não é um rapaz que trabalha na previsão do tempo do além, que nos apresenta lá, amanhã vai fazer isso, depois da manhã vai fazer aquilo, nada disso. Um profeta é aquele que tem a coragem de ser voz de Deus, voz da verdade. Está faltando isso hoje dentro da igreja. Está faltando isso hoje em nós padres, nos diáconos. Porque nós precisamos ser, pelo nosso batismo, profetas, porque esse munus nós recebemos. No batismo nós recebemos o munus da profecia, do sacerdócio e da realeza. Somos no Cristo sacerdotes, profetas e reis. A nossa profecia precisa ser a autêntica profecia da qual fala o apóstolo Pedro, que também não é dizer coisas duras. Profeta não é o corajoso que fala o que está convicto, porque aí nós poderíamos colocar até mesmo profetas na política. Não é alguém que está convencido de uma ideia e apregoa e defende aquilo com unhas e dentes. Não. Profeta é aquele que quer salvar o povo. Profeta é aquele que é porta-voz de salvação, que para salvar não mede esforços, que para salvar não se preocupa nem com a própria vida. E a salvação não é simplesmente um livrar da morte, ou dar dignidade a quem precisa. Mais do que isso, salvar é unir a Deus. Só é profeta quem está disposto a viver na própria vida a mística da comunhão com Deus. A experiência que faz unir os corações ao coração de Deus. E é por isso que nós celebramos o nascimento de João Batista. Porque ao ser escolhido, João Batista decidiu viver esta eleição. João Batista decidiu fazer da sua vida um farol que ilumina a vida dos outros, com a plena consciência de quem ele é,
Eu não sou o Cristo. Várias vezes João Batista afirmou isso. A plena consciência que fazia com que ele dissesse: importante é que eu desapareça e que ele cresça. Por isso, o nascimento de João Batista causou grande alegria aos seus pais, que eram homens justos. Zacarias e Isabel eram homens santos, piedosos. E aqui, meus amados irmãos, até para o padre, desculpa, né, a brincadeira, ter conteúdo para falar na missa de amanhã também, né? Mas eu gostaria de refletir também um pouco com vocês a alegria do nascimento de João Batista, mas frente a algo que nós precisamos e que o Evangelho de hoje nos traz luz: saber esperar o tempo de Deus. Já ficou claro para nós que a igreja o celebra e o exalta com tanto fervor, porque ele teve a coragem de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, com intensidade. Nunca voltou atrás no seu propósito. Por isso, recebeu a graça de batizar o próprio Cristo e de apontar. Foi o primeiro que mostrou ao mundo quem era Jesus, ao dizer: eis o Cordeiro de Deus. Mas vamos voltar na cena do Evangelho e aqui eu concluo. João nasce fruto de um milagre. Porque Isabel era estéril. Zacarias já estava velho. E vejam, Zacarias, muito provavelmente por ser sacerdote e oferecer o incenso, ele deve ter pedido isso a vida inteira a Deus, a graça de ser honrado nos filhos. Porque na mentalidade judaica, e perdura até nós para o dia de hoje, um casal que não tivesse um filho, em certo sentido, estava sendo punido por algum pecado, porque os filhos eram sinais visíveis da graça de Deus sobre um casal. Já viviam matrimonialmente vários anos juntos e nunca tiveram um filho. E tinha tanto sacerdote, como nos recorda um historiador da época, Flávio Josefo, tinha tanto sacerdote, estava tudo tropicando no outro lá em Jerusalém na época, que acredita-se, segundo esse historiador, que um sacerdote só conseguia oferecer o incenso uma vez a cada 300 vezes. Imagina. Era uma oportunidade de ouro, era a chance de ouro de Zacarias, enquanto sacerdote, oferecer o incenso no Santo dos Santos. Porque senão depois só daqui 300. Tinha que esperar mais 300 para chegar a vez dele. Talvez nem teria a chance de estar vivo. E no momento em que ele oferece a Deus o seu incenso, está orando a Deus, Deus lhe envia um anjo que lhe dá a resposta: você vai ser pai. A gente pensa assim, né? Se a gente vê um anjo na nossa frente, então vou ter certeza, eu não vou ter dúvida. Mentira também. A fé é algo que não depende de algo externo. A fé é algo que brota de dentro. Porque Zacarias viu o anjo e não acreditou que o anjo estava dizendo para ele. Colocou a cabeça dele em primeiro lugar. Eu já estou velho, minha esposa é estéril, como é que vai ser isso? Não tem jeito. E aí, fechou-se a língua de Zacarias. Zacarias emudece a sua profecia, porque não é capaz de confiar em Deus, até o dia em que o menino nasce e novamente sua língua se destrava. E aí, meus amados irmãos e amadas irmãs, concluo, como eu disse, com esta cena: nós precisamos saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. Zacarias e Isabel tiveram que esperar uma vida inteira, mas as suas orações não passaram desapercebidas por Deus. Tem hora que a gente acha que as nossas orações precisam ser ouvidas no tempo que a gente quer. O Fábio hoje até falou de um meme que dizia exatamente isso, que falava lá, a pessoa estava falando com Deus, e falou assim: olha, Senhor, eu sei que eu tenho que esperar o seu tempo, mas se puder ser para agora, eu agradeço. Porque a gente quer simplesmente ter o controle da vida na nossa mão, enquanto entendemos que a vida é graça de Deus.
que nós não controlamos nem mesmo, diz Jesus, os fios de cabelo da nossa cabeça. Quem dera, né? O padre não ia ficar preocupado em ficar careca daqui a uns anos. Nós precisamos confiar na gratuidade do amor de Deus, na certeza de que esse Deus não despreza as nossas orações. E se as demoras de Deus é jargão, sim, o que eu vou dizer, mas é um jargão que precisa ser convencido o nosso coração dele. Se Deus demora, não é porque Ele não escuta, é porque Ele capricha no que Ele vai fazer. Como caprichou na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Ao dar um filho, não deu um filho de qualquer jeito. Deu para eles um filho que foi para um mundo sinal de contradição, porque apontou Jesus com a vida, com as palavras e com o seu testemunho, optando morrer pela verdade do que viver de qualquer jeito. Sejamos, amados irmãos e irmãs, como os João Batistas, capazes de diminuir a nossa razão, os nossos desejos, a nossa vida, para que Cristo comece a viver em nós, comece a aparecer em nós. Sejamos capazes de reconhecer o Cordeiro de Deus, que se mostra nas pequenas coisas externas, mas que fala dentro de nós porque nos deu o seu Espírito. A tal ponto de que, vivendo o martírio de cada dia, também sejamos nós capazes de merecer a palma da vitória com Ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,